áudio e vídeo número 4, Tribunal Penal Internacional, agora analisando a evolução do crime de agressão, o quarto crime internacional de competência material do Tribunal Penal Internacional. E já vimos aqui rapidamente que alguns documentos, não é, trouxeram a visão aos países de que a paz tem que ser mantida. E por isso esses documentos, normalmente tratados internacionais firmados, convenções também, estabeleceram um caminho para a estabilidade internacional por meio do reconhecimento de que um país não deve agredir a outro país. E assim, não só esta visão, mas esta normatização passa a crescer no mundo. Duas questões muito importantes envolveram esta tipificação do crime de agressão. A primeira questão debatida era se a ocupação e a anexação de um país ou de um território por outro país poderia e deveria compor o crime de agressão, não é? E aí nós temos a resolução 3314 de 1974 das Nações Unidas que vai tocar nesse ponto. Uma segunda questão muito importante na tipificação do crime de agressão envolve o debate sobre se deveria ou não o Tribunal Penal Internacional atuar próprio motu. O que significa próprio motu? Espontaneamente, de ofício, por modo próprio, a investigação, a apuração de fatos, processamento e julgamento de eventuais suspeitos e réus pela prática de crime de agressão, sem que as Nações Unidas tivessem antes reconhecido tal fato. Então, essas são duas questões muito importantes, não é? Em relação ao crime de agressão, tivemos também uma outra definição importante. Em 11 de junho de 2010, foi realizada a 13ª sessão plenária, denominada Conferência de Revisão, Revision Conference. Foi a Revision Conference que editou a resolução número 6, da revisão de conferência, 13ª sessão plenária dos países membros do Tribunal Penal Internacional. E aí foi inserido uma segunda parte no artigo 8º definindo o crime de agressão. Como ficou esta definição? Me permitam a leitura, eu vou abrir aspas aqui para que a gente não perca nenhum termo importante. Abre aspas. Uma pessoa comete crime de agressão quando, estando em posição de efetivamente controlar ou dirigir uma ação política ou uma ação militar de um Estado, planejamento, primeira conduta, prepara atos preparatórios, mobilização de militares, por exemplo, ele dá início à invasão ou executa um ato de agressão que, por suas características, gravidade, o elemento gravidade surge aqui novamente, e escala, larga escala, sistematização, ataque generalizado, constituem uma violação manifesta da Carta das Nações Unidas. A Carta das Nações Unidas, ainda veremos em outro momento, é o documento de 1945, Carta de São Francisco de dezembro de 45, que apresenta as bases, as diretrizes para que as Nações Unidas possam trabalhar em conjunto, em cooperação, para minimizar os males que existem no mundo. E nesta carta é reconhecida a soberania, a integridade territorial de todos os países. Portanto, é considerado uma conduta que viola flagrantemente e frontalmente a Carta das Nações Unidas qualquer ato preparatório de início de consecução e de agressão a outro país. Isso, portanto, foi estabelecido pela resolução número 6 da Conferência de Revisão, realizada na cidade de Kampala, né?
em 2016, em 2010, 11 de junho de 2010, Kampala, que é a capital e maior cidade da Uganda, na África. Essa definição de crime de agressão, ela vem acompanhada de uma outra definição, a definição do ato de agressão, né? Ato de agressão significa o uso da força armada por um Estado, a agressão à força armada por um Estado contra a soberania. Soberania, já sabemos o que é soberania, é a qualidade de um poder que não reconhece outro acima dele dentro de seu território nacional e que se relaciona no plano internacional e impede igualdade com os demais Estados soberanos. Então, contra a sua soberania, contra a sua integridade territorial, contra a sua independência política por outro Estado, né? Ou de qualquer forma, incompatível com a Carta das Nações Unidas. Então vamos lembrar aqui a invasão de Hitler à França, a Tchecoslováquia, hoje República Tcheca e República Eslovaca. Nós temos a invasão do Japão à Manchúria, à China, à Coreia, a invasão de Saddam Hussein nos anos 90 ao Kuwait, né, o seu país vizinho. São agressões consideradas injustas, né, não abarcadas pelo direito internacional. O uso da força armada até a Primeira Guerra Mundial era considerado meio legítimo para a solução de litígios e conflitos no plano internacional. Após a Segunda Guerra Mundial, definitivamente foi banido o uso da força. O uso da força só excepcionalmente é possível em duas situações: quando usado para autodefesa contra uma agressão injusta armada de país estrangeiro, e quando fruto de uma coalizão autorizada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, eu vou agora falar no próximo áudio e vídeo sobre o exercício da jurisdição, sobre a competência e sobre a agressão praticada pelos próprios nacionais do país. Qual é a postura do Tribunal Penal Internacional nesse tipo de situação que pode acontecer? Aliás, hoje é muito mais comum uma agressão cometida por paramilitares contra o próprio governo do que internacional, ok? Então, vamos agora ao áudio e vídeo de número 5. Obrigado.